Glória! Eita aí, Vitor. Aí. Tudo bem? Uma coisa linda, rapaz. Eita! Vamos lá, Família vamos lá. linda. Nós te amamos, apóstolo Guto! Eu amo vocês também. Vamos Glória lá a Deus. agora. Rapaz, você é um homem de 4 mulheres, né? Exatamente, a semelhança do meu apóstolo, né? Pois é, olha aí. Graças a Deus. Amém. Deixa eu colocar meu fone aqui para ficar melhor. Ah, tá bom. Eita glória! Apóstolo Guto, que alegria enorme estar contigo nessa noite, nessa live, no Verbo da Vida de Guarapari. Nós amamos muito o Senhor. Dá uma olhadinha aqui atrás do que nós preparamos, ó. Rapaz, olha que bênção, rapaz. Glória a Deus. Igreja é saúde. Que E, ó, bênção. a Igreja Verbo da Vida Guarapari te ama, apóstolo Guto. Glória a Deus. Muito bom. Muito obrigado, Vitor. Eu estou sendo porta-voz do nosso povo em Guarapari. Eu sei que do povo de todo o estado do Espírito Santo, bem como do Brasil e do mundo, né? Nós amamos muito o Senhor, viu, apóstolo? Eu quero agradecer muito. Eu sei que seu tempo é muito corrido, eu tenho lhe acompanhado, você tem feito inúmeras lives, né? Eu tenho lhe acompanhado. Mesmo assim, o senhor, de um jeito tão amável, o senhor é muito querido, o senhor reservou um tempo para estar conosco. Nós que ainda estamos numa fase de ponto de pregação, mas já estamos avançando, a igreja está crescendo, não é? Eu tenho um pastor, é pastor Jorge Anderson, meu pai. Opa, é outro nível. Não é? Mas, enfim, eu quero dizer muito obrigado. Seja muito bem-vindo. É um privilégio para a gente ter você em uma live, amém? Ah, muito obrigado, Vitor. Eu é que agradeço, viu? Que às vezes, assim, o ministério cresceu tanto e eu não tenho acesso a todas as pessoas, né? O desejo é grande, mas a gente fica limitado, né? Mas, assim, com essas oportunidades que eu estou tendo, né? De uma live, outra, eu tenho conhecido muita gente boa. Tem muitos pastores, sabe, Vitor, que são do Verbo da Vida que eu não conheço ainda, né? Pessoalmente. Você eu conheço, que eu já estive lá em BH, já tivemos aí em Vitória, né? Então, tivemos em Tulsa junto em 2014. Tulsa também, né? Então, sempre junto aí, né? Mas tem muitos, assim, lá para o norte. Rapaz, eu não fui ainda para lá, para algumas igrejas lá, né? Glória a Deus, o ministério tem crescido muito, não é, apóstolo? Tem. Graças a Deus. Esse tempo é um tempo de avanço. Ao contrário que muitas pessoas podem estar pensando, na verdade, nós estamos avançando, não é isso, apóstolo? É verdade, assim, até o Rema mesmo, né, que poderia ser um caos, né, a gente tem avançado. A gente se desdobrou para fazer as coisas aqui, todo mundo, né, teve que se reinventar, né, em alguns aspectos, usar a câmera que não estava acostumado, né, alguns, né, Jorge já é outro nível, você já é outro nível. Não, pastor Jorge, o nível dele é muito top, ó. Nada disso que eu tenho feito nessas últimas semanas, nada disso eu tinha costume de fazer. Realmente nós estamos sendo esticados. Aí pronto, aí a gente, rapaz, Deus foi tão bom com a gente, porque nós terminamos, assim, o estúdio da gente, tínhamos comprado todo o material, havia algumas coisinhas, em janeiro, Vitor, assim, não foi por causa da Covid nem nada, não. Janeiro. A gente preparou tudo no estúdio, assim, para ficar pronto. A gente já usava ele, mas não da forma como estamos usando, né? E ficou pronto tudo, cara, assim, foi uma bênção para a gente nesse tempo, porque aí a gente está usando todo o potencial dele, né? Ele tem sido super útil, né, apóstolo? Pois, rapaz, é impressionante como Deus nos dirigiu a fazer dessa forma, sabe? Eu fico grato a Deus por isso e eu sei que foi Deus inspirando a gente para tomar essas decisões. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, a sua vida nos inspira muito. Eu sei que o senhor é homem de muitas experiências. Há poucos dias atrás, o senhor fez uma live com o pastor Jorge, que é o meu pai espiritual, que eu amo muito. Acredito que ele esteja presente aqui na live já, né? Paizão, se você estiver aí, dá um oizinho aí, dá um tchauzinho. Nós chamamos muito, viu, pastor Jorge? Amém. Jorge é muito amado aqui, viu? Um dia desse ele esteve ministrando aqui para os homens, foi um sucesso. E ele também é nosso professor aqui na Escola de Missões, né? E sempre uma palavra bem balizada, ajusta muita coisa e a gente fica só se abrindo. É isso mesmo. Por falar nessas expressões aí, né? Sim. O senhor é Rick Renner lá
E o senhor aqui, né? Porque nas lives que eu tenho observado, o senhor tem sempre... O senhor, eu tenho observado no Ceará, no Grêmio do Ceará... Né? Rapaz, eu comecei tirando onda, né? Assim, aí tu sabe que eu entro em algumas lives, cara, aí eu quero até ficar quieto, não quero mais nem falar nada, né? Aí o pessoal faz, Bispo Guto, o senhor precisa dizer qual é essa palavra no grego cearense. É isso mesmo. Nossa, é muito divertido, é muito... Eu fico, olha, sabe, Bispo Guto, eu fico... Esses dias até eu estava conversando com a minha esposa, estava falando com ela. Meu Deus, deve ser ruim demais não ser crente, Bispo Guto. Pois é, rapaz. Deve ser ruim demais. Eu não quero saber como é que é, não. Mas que deve ser ruim, deve, viu? É verdade. E outra coisa, né? Ser crente, como o pastor Bud dizia, com cara de jumento, é que é ruim mesmo, né? Aí sim. É outra coisa que eu não sei como é que é também. Viu? Pois é. Não topa brincadeira, ninguém pode falar nada, né? Que já está irritado, essa coisa toda. O pastor não gostava disso, cara. Aí a gente tem esse jeito, né? Verbo da vida de ser, de tirar onda com a vida, de tirar onda um com o outro, e se diverte, né? A gente brinca com o pastor Bud, ele falava, ô cabeção, com o Rafa, né? E a gente ria, né? Com ele falando essa expressão, não sabia nem o que é, mas ele dizia, ô cabeção, Rafa, né? Meu Deus do céu. Logo, Rafa, esses dias você viu uma live muito boa também com o Rafa, né? Rafa é maravilhoso. Sim, foi. Aliás, o ministério está no nosso DNA, essa alegria está no nosso DNA. Inclusive, tem uma frase. O senhor tem feito muitas lives, né? E eu tenho anotado muitas frases que o senhor tem falado a respeito exatamente do nosso DNA. Fé, alegria e amor. Esses são os fundamentos desse ministério e dessa visão. Esse foi o legado que o apóstolo Bud nos deixou. Essa frase foi o senhor que falou esses dias atrás de uma live. Sim. Assim, hoje a gente estava até na live aqui da editora, né? Eu estava começando. Eu estava lá também. Tu estava lá, né? O pessoal muito começa. Trabalho, hein? Maravilhoso, né, rapaz? Assim, o pessoal aqui tem trabalhado muito, sabe, Vitor? E assim, é um trabalho bem dedicado, né? Eles se esforçam muito. O Sami, a Dadá e a equipe dele, né? E o Garcia, ele é o gestor, assim, dessa área, né? Aí eles lançaram a hashtag, né? Guto lança um livro, né? Aí... Muito bom! Eita glória! Aí eu, em primeira mão, eu estava dizendo a Garcia, conversando com o Garcia, aí ele disse que o senhor não tem interesse de lançar um livro, não. Eu disse, rapaz, eu tenho. Aí, assim, mas não assim, tem que ter tempo. Eu falava com o pastor Bud, né? Rapaz, o que é que eu posso dizer que o irmão Reagan já não disse, né? Alguma coisa assim. Aí Garcia disse, mas aquela mensagem que o senhor fala sobre fé, esperança e amor, eu acho que seria muito bom para o povo, né? Contar algumas experiências do começo, falar as coisas do pastor Bud, alguns detalhes assim, que é enriquecedor, né? Porque você vai abrir a Bíblia é cheia de histórias, né? Da fé, né? E que, de alguma forma, aquelas histórias, elas geram fé no coração daqueles que leem e escutam, né? Então, de alguma forma, eu disse, rapaz, eu vou pensar na possibilidade. Quem sabe a gente lança esse título aí, Fé, Alegria e Amor, né? Pessoal, manda aí ó, essa hashtag. Apóstolo Guto, lance esse livro. Manda aí, ó. Vamos invadir as redes. Olha aí. A sua vida nos inspira. Eu quero aproveitar, apóstolo, que eu vi agora a mensagem da Luísa. Meu Deus, olha, irmã Luísa, muito obrigado. Ela foi tão solícita, tão amável e tão competente o tempo inteiro, sabe assim? Eu quero aproveitar aqui, todo mundo está aqui, e dizer muito obrigado, Luísa, pelo seu apoio, viu? E ela está assistindo aí, também. Maravilha. E Jorge, Vitor, deixa eu falar uma coisa assim. Eu gosto de ser chamado de Jorge, viu? Olha, né? O Renato Galdar me chamou 3 vezes de Jorge, eu fiquei todo feliz. Pode me chamar que eu gosto, viu? Todos se achando, né? Eita, mano! Estou no caminho certo. Pois é. Ei, Vitor, deixa eu te falar uma coisa assim. Eu tenho falado com os pastores que às vezes eles marcam assim uma live comigo e, bicho, se eu for marcar, termino marcando no mesmo horário de outra, né? Aí eu disse, rapaz, como Luísa é secretária da gente lá na diretoria, eu digo, não, deixa eu botar tudo para ela, porque ela deixa tudo organizado, não faz eu coincidir as lives, né? A gente teve que desmarcar uma por causa de um erro meu mesmo. Aí eu digo, não, eu aceito, agora negocia lá com ela uma data, eu vou no horário que vocês quiserem, de madrugada, no horário que quiser, eu chego lá. E o senhor aceitou em tempo muito rápido, rapidamente. Eu te mandei uma mensagem.
E rapidinho o senhor aceitou. Eita, tem muriçoca aí? Uma moscazinha aqui, rapaz, que coisa. Você vai ter que dizer pro povo capixaba o que é muriçoca. Hein? Né? Não sabe, ninguém sabe aí não, né? Como é que chama aí? Mosquito mesmo, é isso aí. Né? Do Então, mesmo mosquito, jeito. no original grego-cearense, quer dizer muriçoca. Bom demais, gente, glória. Muito Muito bom, apóstolo Guto, que maravilha, bom demais estar aqui. Como eu te falei, a obra aqui no Estado, sob a direção de pastor Jorge, que é o nosso pastor, tem crescido muito, avançado muito. Nós já somos 3 escolas remas aqui no Espírito Santo, não é? A sede em Vitória, em São Mateus, com o pastor Renan e Romana lá, Mimoso do Sul, com o pastor Vando e Alessandra. E em Vitória, a diretora é Lucimar. Mamalu está presente aqui. Um beijo, Mamalu. Né? Jorge está dizendo aí que aí ninguém chama muriçoca, não, né? Ela vem sozinha, né? É isso mesmo, paizão. Aqui ninguém chama, não. Hein? Tá fora. Aqui. Mas eu estava dizendo, e os verbos da vida, né? Então, assim, nós temos igreja em São Mateus, em Mimoso do Sul, em Vila Velha, pastor Marcos e Aline, em Domingos Martins, pastor Leandro e Jaqueline, e Guarapari, pastor Vitor e Roberta, né? Estamos juntos aí. Brevemente vamos ter uma escola rema em Guarapari também. E a obra está avançando, está crescendo velozmente. Eu gostei muito de uma frase que pastor Jorge falou esses dias atrás, em uma live que fizemos. Pastor Jorge disse assim: Satanás achou que ia apagar o fogo da igreja, só que quando ele tentou jogar água, ao invés de jogar água, jogou álcool 70 e o fogo aumentou ainda mais. Que bênção, glória a Deus. Não é verdade? Muito bom, muito isso bom. mesmo. Ele, desde o começo dessa história toda que estava acontecendo, que a gente se recusa a falar, Jesus ignorava o senhor de Satanás. Eu lembro da tua ministração lá em Tulsa, que o senhor pregou em cima de Marcos capítulo 5, a respeito da filha de Jairo. Eu lembro muito bem daquela ministração que foi fantástica. O senhor falou assim: Jesus ignorou os feitos do diabo. Menosprezou, né, cara? Menosprezou. Não deu ibope. Não deu ibope. Não é? Desde o começo, o pastor Jorge falou aqui conosco: olha, vamos invadir as mídias, vamos invadir a internet dizendo hashtag eu não falo de doença. Nós temos tantas coisas para falar, não é? Por que ficar falando de doença? Não é verdade, Michu? É isso mesmo. Eu lembro, assim, eu digo que se o pastor tivesse vivo aqui, cara, eu acho que a personalidade dele forte era de chamar essa doençazinha pequenininha, né? Porque ele se via grande demais diante de qualquer coisa, porque o maior habita dentro da gente, né? Então, assim, quando vem alguma coisa do diabo, você tem que se ver no lugar onde você está sentado, à destra de Deus Pai. Eita glória! Né? Você não está lutando contra a doença, você não está, como também não está lutando contra o pecado, né? Você não luta contra isso. Jesus já fez alguma coisa na cruz do Calvário. Ele nos deu a vitória, né? E a vitória é a nossa fé. Então a gente tem que olhar para esse tipo de circunstância de cima para baixo, não de baixo para cima, né? As pessoas dizem: olhe para a doença na cara dela. Não, bicho, a gente olha por cima dela, né? Olha para de onde a gente está sentado, né? Espiritualmente falando. Aí eu me lembro muito que o pastor Bud falava, que ele dizia assim: rapaz, não adianta nada Deus te ver em Cristo, mas você não se vê nele, né? Você precisa se ver nele. Em Cristo você é vencedor, pode todas as coisas, você é curado, né? Esse tipo de pensamento arraigando na sua mente, no seu coração, te torna mais ousado, mais intrépido, né? Para passar por qualquer circunstância. É essa fé que a gente acredita. Amém. E eu penso que um momento como esse é uma bela oportunidade da gente exatamente demonstrar isso. Exatamente. Eu penso, né, que, por exemplo, você vai ler a Bíblia, é cheio de testemunhos da fé. Para lá em Hebreus capítulo 11 para você ver. Todos os personagens que venceram as dificuldades ali são personagens que venceram dificuldades, circunstâncias grandiosas que vinham contra a vida deles, né? Alguns, eles creram contra a esperança, como Abraão, né, para ver ser chamado de pai de nações, né? Então, assim, a palavra de Deus é o subsídio para a gente, é aquilo que a gente precisa mesmo para enfrentar qualquer desafio, qualquer problema. A questão é que muitos cristãos, eles se abalam no momento do problema e correm da palavra ao invés de correr para a palavra. Eita! Você precisa estar
correndo para a palavra, se apegar à palavra, né? E ler novamente, meditar novamente. Eu vi uma coisa interessante, Júnior falando ontem, e a gente conversando hoje pela manhã. Tem uma passagem lá em Atos, capítulo 8, que Filipe vem correndo ao lado de uma carruagem, e Filipe pergunta ao eunuco, né? Ele diz, compreendes o que vens lendo? É interessante que você pode ler uma coisa, mas não compreender. A compreensão não é automática, não, né? Você pode ler e não compreender. Aí ele diz, como poderei compreender se alguém não me explicar? Então o Rema está aí para isso, as igrejas estão aí para isso, os pastores estão aí para isso, para explicar o que nós temos na aliança em Cristo Jesus, nessa nova fase da nossa vida, né? Meu Deus, que top, realmente, realmente. Uhum. E eu me lembro, na live que você fez esses dias atrás, apóstolo, com o Honório Júnior, a respeito de pastoreio e tal, estava falando de uma direção, de pregar as coisas básicas, né? É um tempo importante de voltar a falar as mesmas coisas, não é isso? Olha, Vitor, sinceramente, eu vou dizer, eu acompanhei muito a vida do pastor Bud, e eu sei que a unção, ela é transmitida pela associação também, né? Eu me associei com ele esse tempo todo, então eu via como o pastor Bud fazia as coisas, eu me tornei um parceiro, um amigo, um filho para ele, como ele também se tornou um pai para mim, né? Então, muito daquilo da vida dele, que ele tinha, passou para mim. Eu vi o pastor Bud aqui, ele concentrado nos fundamentos, né? Como um apóstolo, ele veio fundamentar aquilo que Deus mandou ele fazer, que era ensinar sobre fé, sobre integridade, né, sobre oração, sobre batismo no Espírito Santo. Então, de tanto ouvir o pastor Bud, é a minha área, né? Se você me chama para pregar na igreja pensando que eu vou falar uma outra coisa, eu vou terminar migrando para isso, né? Mas é sempre maravilhoso. Mas eu sei que tem pessoas assim levantadas por Deus para ministrar em outras áreas, que eu não me atrevo quando tem pessoas tão maravilhosas que podem falar com tanto embasamento nessas áreas que eu talvez não teria tanta profundidade. Mas eu me deleito em momentos de problema, em momentos de circunstâncias, assim, de mergulhar e fazer as pessoas mergulharem nessa área da fé novamente, né? Porque às vezes alguma galera da gente, assim, depois que faz o Rema, a escola de ministro, parece que eles ficam meio enfadados, sabe, assim, dos princípios básicos, né, que norteiam a vida cristã, essa força da fé. Porque eu digo assim, a fé é um estilo de vida, mas ela é uma força também que te dá a condição de fazer proezas para Deus e andar no nível que Deus tem para a sua vida, né? Esse nível de vida abundante. Então eu me deleito, cara, assim, ó, nessa circunstância aí, a gente está vivendo momentos emocionantes, né? Eu falo para o pessoal, cada dia uma situação para a gente ver e orientar a pessoa. Às vezes encontra um missionário, um pastor meio cabisbaixo, assim, rapaz, sofrendo. Cara, não tem que sofrer nada não, bicho. A gente precisa levantar-se mesmo por dentro e continuar crendo na palavra, falando a palavra, e nós vamos passar por essa circunstância. A alegria de viver esse tempo é porque, eu digo, cara, a gente está nos últimos dias. Fomos premiados, né? Assim, para viver nesse tempo. Então, vamos viver intensamente. Que venha qualquer problema que seja, bicho. Né? Que eu vou estar pronto para enfrentar ele com a palavra. Eu não tenho medo de nenhum problema, não. Pois é. Não temos medo de nada. Amém. Meu Deus, que maravilha. E é lindo, porque esse é o nosso DNA, isso é fantástico. Tanto o apóstolo Bud como o senhor, apóstolo Guto, que nós observamos assim, você fala assim, não, pregar as mesmas coisas, as coisas básicas. Pastor Jorge até escreveu aqui agora, temos que pregar as coisas básicas. E quem disse que aquilo que é básico não é profundo? Exatamente, E eu observo a vida de vocês, pregando coisas básicas, e nós seguimos exatamente esses passos, esses exemplos. Nada contra se aprofundar, nada disso. O senhor já colocou muito bem isso, eu não vou repetir. Mas observa-se a profundidade. E o termômetro que nós temos que ter é se estamos ouvindo as mesmas coisas e continua queimando dentro da gente. Não é? É fantástico ouvir sobre fé, o senhor falando sobre fé, e acende uma fogueira aqui dentro. Sabe? Isso é maravilhoso. É sinal que a gente precisa dar certo. Do jeito que isso mesmo. É isso mesmo. Eu digo para o pessoal, Pastor Bud, quando ele chegou aqui, Vitor, ele ia para os Estados Unidos todo ano, cara.
Aí Simon saía da Inglaterra todo ano também para ir para o acampamento, né? Aí eu falando para o pessoal, o zelo do pastor de querer conferir se ele estava falando a mesma coisa, cara, era tão bonito que fez com que a gente não procurasse outras coisas, ficasse com aquilo lá, sabe? Ele ia para lá e disse, rapaz, que mensagem maravilhosa. Aí Simon disse, rapaz, sabe o que é que a gente ouve? As mesmas coisas, as mesmas experiências, né? Mas isso alegrava o coração da gente, porque sabíamos que estávamos no lugar certo, conferindo, né, aquela palavra que está sendo ministrada. Aí eu falo para o pessoal, rapaz, se não fosse pelo pastor Bud, eu digo, a gente viveria uma vida muito medíocre. Que no tempo que ele estava falando com a gente, em 97, que eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, cara, eu vou te contar, assim, a inflação aqui no Brasil, acho que você pegou um tempo, você é mais novo do que eu, mas deve ter pego um pouco de inflação aí. Peguei. Gasolina subia quase todo dia, às vezes 2 vezes por dia, era uma coisa absurda, né? Entra um presidente, muda a moeda e o dólar fica 1 por 1. Eu me lembro. Né? Eu me lembro disso. O pastor, um ano antes, ele disse para mim, quando é que você vai nos Estados Unidos comigo? Rapaz, a gente tinha condição de dar uma oferta para o pastor Bud para comprar a passagem dele para ir para os Estados Unidos. Né? A gente não tinha esse dinheiro, o pastor se virava, cria e chegava o dinheiro para ele, ele ia embora. Ele e Jen, né? Mas a gente não tinha. Então ele disse, quando é que você vai? Ele disse, você tem que usar a mesma fé que eu uso, irmão. É a mesma coisa. Se eu tenho condição, você tem. Eu não ganho dinheiro dos Estados Unidos. Ele falava desse jeito, né? E as coisas apareciam, né, para ele. Aí eu disse, pastor, um dia eu vou. Aí ele olhou para mim assim, enquanto você estiver falando desse jeito, com incredulidade, você não vai nunca. Rapaz, o cara fica com raiva, viu, Vitor? Fica meio chateado, é como tomar uma bezetacil, né? Assim no braço. Dói, bicho. Mas assim, me puxou para um andar de cima, né? Assim, rapaz, eu vi que eu não podia viver mediocremente, né? Ir perto dele, falando qualquer coisa. Então, eu disse, sabe de uma coisa? Com raiva, eu disse, eu vou para os Estados Unidos no ano que vem. Isso foi em 96. 97, cara, o presidente mudou lá a coisa, né? E ficou 1 por 1 dólar. Nós fomos. Aí o pessoal diz assim, mas é muita coincidência, né? Para você que não estava crendo, para mim é providência, né? A gente crendo, confessando todo dia, aí aparece, aí você diz, é uma coincidência. Vai para lá, rapaz, foi por causa de mim que mudou, mas... Exatamente, né? Exatamente. Ora, se um homem fez parar o universo, não é nem o sol, né? Josué, na oração dele... Ele fez parar o universo. Alguém diz que se o sol parasse, ia ter uma catástrofe. Né? Então parou o universo inteiro. Parou tudo, né? Então, assim, eu creio que as orações de um crente fervoroso, como diz na Bíblia, que Elias era um crente sujeito às mesmas paixões que nós, mas orava com instância e fez parar a chuva na terra. Depois orou novamente e a chuva chegou. A gente é desse jeito. Se quiser parar, ora. Se quiser fazer chover, chove. Em nome de Jesus. Né? Eita, glória, que tá bom demais essa live aqui, meu Deus. Olha só. Hein? Que bênção, que maravilha. Muitas histórias, né? Maravilhosas. Muitas. Você tem, né? E eu digo sempre assim ao pessoal, né? Eu falo assim para o pessoal, pai, se Deus não queria falar aquilo que ele disse, então não escrevesse, né? Não dissesse. Muito bom. Tá lá, bicho, Muito tá lá. Bom. João capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Está lá, não foi eu que escrevi, não é o verbo da vida, né? Não é o rema. Às vezes as pessoas usam os meios sociais para atacar a gente, dizendo que a gente dá ordem a Deus, vocês ficam dando declarações para Deus fazer. Cara, Jesus uma certa vez... Lázaro morreu e Jesus foi chamado para ir lá, Jesus chorou e Jesus orando, ele falou, né, quando ele disse, foi orar ao Pai, ele disse, Pai, obrigado porque sempre me ouves. Ele não pediu a Deus para fazer nada, cara. Ele não pediu. Ele disse assim, Lázaro, vem para fora. Né? Ele deu uma ordem de comando, ele disse, Lázaro, vem. Né? Às vezes as pessoas ficam jogando a responsabilidade em Deus, Senhor, faça algo, diga algo, traga algo para mim. Deus já disse na Bíblia. O que é que você quer mais?
simplesmente aceita que aquilo ali é verdade e pronto, acabou, se fechou a questão. E você aceita e faz o que ele diz. Agora, eu acho que muita gente fica tímido, né? Assim, vendo as coisas acontecerem no meio, e assim, não acontece na vida de todo mundo. Ora, mas você não é todo mundo. Amém. Né? Se Deus tirou o povo do Egito, né? E não envelhecia a sandália dele, a roupa dele não envelhecia. Rapaz, Deus é muito grande, ele é nosso pai. Aí Jesus ele diz assim, rapaz, quem de vós, sendo pai, se um filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Rapaz, pelo amor de Deus, Jesus estava dizendo, rapaz, teu pai é um pai amoroso, né? Confia nele, tenha segurança nele. Aí eu vivo nessa segurança, nessa confiança. Cara, eu sei que existem coisas ruins no mundo, as coisas estão por aí, mas, bicho, eu não vou ficar fazendo questão, não. Entra por aqui e sai por ali. Né? Eu vou ouvir algumas coisas que eu tenho que dar obediência, né? Mas eu vou ficar compenetrado na palavra. E uma coisa, né? Eu tenho falado para o pessoal, rapaz, a gente não pode também aceitar passivamente abusos. A igreja não pode parar. Né? A igreja tem que continuar. Em relação a isso aqui, né, Pastor? Isso aqui, a igreja é saúde, né? Isso foi lançado por Edilson Lira, né? Uhum. E eu peguei junto com ele, sabe? Porque quando a gente viu, Vitor, o governo de Pernambuco, o governador, ele estabeleceu um decreto que não tirava, né, a igreja daqueles serviços essenciais. Rapaz, igreja é um serviço essencial. Lá eles estavam proibindo de fazer lives, né, ou reuniões que iriam ser transmitidas. Não poderia ter pessoas assim dentro das igrejas para transmitir. A internet está um pouco ruim, né? Não, tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem? Legal. Tá bom. Tá maravilhoso, pô, tá maravilhoso, tá. Amém. Então ele fez esse decreto, rapaz, e a gente já tinha passado uma situação lá em Petrolina, o pastor Edilson, ele tem um trabalho maravilhoso, fantástico, num presídio, sabe? E ele estava fazendo as máscaras para os médicos, os EPIs, né, para entregar aos médicos. Pois, cara, o governo não requisitou as máquinas e os presos para fazer, tomou de fato isso, né, das mãos dele e começou a fazer. Agora, os compromissos que Edilson Lira tinha de fazer com os hospitais, ele não pôde mais fazer dentro do presídio. Aí ele conversou comigo, o que é que você acha? Eu disse, cara, tem outro jeito da gente fazer em outro lugar. Ele disse, rapaz, com aquelas máquinas não, porque o governo confiscou, né? Agora a gente pode criar outros mecanismos, fazer dentro da igreja. Eu disse, cara, pois eu faria. Eu faria. Eita. E assim, se eles se aventurarem em fazer de novo, aí eu acho que a gente não tem como ficar calado, né? Porque a gente está fazendo um trabalho que mesmo eles não conseguem fazer, porque nem matéria-prima eles tinham. A gente conseguiu. Né? Então a gente conseguiu, compramos, né? Ele lá com a igreja, né? Ele é muito esforçado e médico também. Então ele dessa vez, quando proibiu isso, ele se levantou e teve apoio de Humberto. Aí eu entrei também no meio para poder dar um apoio nacional mesmo e a gente lançar essa hashtag, né? Igreja é Saúde. E colocamos, sabe assim, mostramos que não estávamos contentes, não fomos desrespeitosos, não tratamos indevidamente, né? Mas colocamos a nossa posição. Cara, aí graças a Deus que aí houve um recuo, né? Do governo. Eles recuaram e colocaram a igreja como um serviço essencial. Ora, mas se você vai no supermercado, né? Se você vai no supermercado, as pessoas estão lá, vai no posto de gasolina. Rapaz, a igreja é mais essencial do que um posto de gasolina. Eu tenho isso comigo, né? Porque é um trabalho que a gente faz que não pode fazer em canto nenhum, cara. Então, assim, a gente precisa ter liberdade de fazer. A gente não está aglomerando com muita gente, né? Mas um grupo de trabalho que você tem, que a gente tem, que trabalha muito bem, precisa estar fazendo esse trabalho para assistenciar os irmãos de uma forma sobrenatural. Então, a gente levantou essa bandeira. Eu agradeço aí a você, viu, Vitor, ao pastor Jorge aí, por essa adesão. Tem algumas pessoas que ficam com um certo cuidado, mas tem coisa que você tem que botar a cara mesmo, né? Claro, evidente. Aliás, e cederam exatamente por conta dessa ousadia, intrepidez, dessa resistência. Claro, evidente, né? Acabou que o governo cedeu, não foi isso? Cedeu, graças a Deus. Né? Aí eu acho engraçado porque houve um comentário de uma emissora aí dizendo que era uma fake news, que o governo não tinha colocado a igreja, não tinha tirado a igreja de serviços essenciais.
Mas, rapaz, a gente sabe que ele tinha colocado, né? Aí o cara disse que é uma fake news porque ele retirou do processo, né? A gente sabe que é por causa do povo, rapaz. Houve um levante assim Exatamente. de dizer, não, peraí, bicho, vocês têm autoridade, mas espera lá. A igreja, ela é uma entidade milenar, né? Foi Deus que criou, e é um organismo vivo e a gente vai ter que ser respeitado, né? Então, graças a Amém. Deus, houve Amém. esse respeito, né? Por causa da adesão. Outros, aí tentou, alguns políticos levantaram também, né? Até alguns da nossa igreja lá em Recife, do pastor Humberto, e de alguma forma houve um benefício grande. E Amém. temos que fazer a nossa posição. Amém. A igreja não vai retroceder de maneira nenhuma. Ela está avançando e vai permanecer avançando. Nada pode parar a gente. É isso mesmo. Amém? Estamos indo É para isso frente. mesmo. Então, eu posso, apóstolo, mostrar os dois livros que o senhor indicou? O senhor Posso mostrar pode ficar à aqui? vontade. Opa! Aqui, ó. Ô, Conversando com o apóstolo rapaz. Guto, ele indicou esse livro aqui de Mark Hanks, O Espírito Sim. da Fé, livro fantástico. Que leitura fantástica, né, apóstolo? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Eu Eu tenho, gostei assim, demais. eu tenho acompanhado a vida do pastor Mark Hankins, né? Inclusive, Vitor, já atrapalhando um pouco você, mas ele, quando nós fomos conversar com O ele, né? senhor nunca vai, o senhor nunca vai me atrapalhar. Meu Aí, Deus. conversando com ele, né? Porque meu inglês é tão refinado que ele não consegue entender, né? Então eu uso Garcia, né? Amém. Aí a gente conversando com ele, né? Antes do programa que a gente faz nas quartas-feiras, aí batendo um papo com ele, ele agradecendo, né? Ele diz, rapaz, o Brasil foi um dos lugares mais fervorosos que eu já ministrei. Né? Assim, que é fácil de ministrar, a unção está aí, o poder da fé está aí, e assim é fácil de ministrar. Quando vocês quiserem me chamar, eu volto novamente. Assim, alegre, disposto, sabe assim, todos eles, rapaz, com respeito pelo trabalho que nós estamos fazendo, porque isso não é uma coisa minha, né? É nossa, que eu acho bonito demais quando o pessoal fala a nossa editora, porque não é minha, né, cara? Não é de uma pessoa. Eu sei que tem outros ministérios que a editora é de um pastor, vai, mas não é minha, é do ministério, serve a É gente, né? lindo. Assim, É é lindo. uma coisa que é maravilhoso. Aí, assim, eu sinto essa nota de aprovação pelo nosso trabalho no Brasil, né? Assim, dessas pessoas quando vêm a uma igreja, eu sei que Scott Webb vai muito aí, é a parceirão do pastor Jorge, né? É Mas ele, top. quando vai, ele volta e manda um e-mail, né, agradecendo, dizendo, rapaz, eu tenho viajado pelos Estados Unidos, eu tenho viajado pelo mundo, ele vai muito à Nigéria, mas ele diz, rapaz, como o Brasil é difícil de encontrar. Né? As mesmas palavras, né, o pastor Rick Renner, né, teceu sobre nós. Assim, hoje a gente chamando, tem um caminho aberto, rapaz. Esses homens são tão requisitados lá nos Estados Unidos e eles nos tratam como parceiros mesmo. Vem Amém. aquilo que a gente está fazendo, sabe, Vitor? Aí fez, como vocês fizeram isso? Né? A gente deixa o material deles até melhor do que o que eles fazem lá, né? Os livros. Rapaz, aí eu digo, rapaz, a Excelente. gente aprendeu com o pastor Bud, a excelência, né? Ter esse Que bom. espírito de excelente que faz com que a vida funcione. Então, Que bom. é maravilhoso. Aí, Mark Hankins, cara, ele tem esse carinho. Aí eu indico os livros dele, porque é uma bombada de fé. Essa Esse conferência que livro é a gente teve demais. aí, rapaz, essa conferência que a gente teve aí no Sudeste, foi uma bombada de fé no Isso. coração, né? Meu Deus. Muito bom, muito bom. Poderoso. Sabe, a minha primeira conferência de ministros foi em 2012, o pastor Jorge me convidou, a minha e minha família, e foi com o Mark Hanks, 2012. Foi Olha aí. a primeira impressão. Eu confesso, apóstolo, que naquela ocasião eu ainda não era do Verbo da Vida. Eu estava numa Sim. outra igreja, né? E aí eu fui assim, eu falei, meu Deus, não pode. Esse povo não. Mas eu já estava no segundo ano do Rema. Eu falei, esse Uhum, povo não pode ser tão bom assim. Eu fui na uhum. conferência tentando caçar algum defeito. Pois eu voltei da conferência, deixa eu lhe falar, eu voltei da conferência junto com a minha família mais verbiando do que nunca. Porque foi uma bomba mesmo de fé. Aquela conferência foi demais. E essa desse ano que passou também foi fantástica com ele de novo. Né? Foi Foi muito bom. maravilhoso, rapaz. É. Aí a gente tem essa parceria, né? Eu também tenho um contato muito bom com o pastor, porque quando o pastor Bud nos deixou, né, foi para
o Senhor. Jenny também foi para os Estados Unidos, aí eu tenho um nutro, assim, eu tenho, claro, um respeito, um carinho, uma honra pelo Rema. Eu não sei se você sabe, Vitor, mas a gente, tudo que chega ao Ministério, a gente também passa, né? 10% para lá, para o Rema, dos Remas, a gente passa tudo para lá, como um sinal de gratidão, de honra, sabe? É uma quantia favorável, né, para eles também, a gente honra eles, mas eu tenho parceiros, sabe, assim como o pastor Tony Cook, sempre tem um cuidado assim com a gente. Cara, ele às vezes vem aqui no Brasil a convite de outras igrejas já. Ele foi a Curitiba e a convite dessa igreja lá em Curitiba, que não é nossa. Ele é um ministro tão, assim, famoso, cara, assim, vários livros, né? Ele liga, passa uma mensagem para mim, aí diz assim, Tiago, fale com o Guto, pergunte a Guto se ele acha que eu devo ir para essa igreja. Que isso? Olha! Assim, eu honro o respeito, né? Porque ele vem muito na nossa igreja. Aí, assim, o cuidado de ir num lugar que às vezes solta fogo amigo contra a gente, né? Não tem aquela coisa da guerra, né? Solta fogo amigo, cara. Aí, assim, aí ele disse, eu quero ver se vai contribuir alguma coisa com respeito à igreja que vocês têm lá, o Rema tem lá, e se eles não criam muito problema para vocês. Não cria não, o senhor pode ir, vai ser uma bênção para a gente. Mas assim, você vê, ó, ele é assim, o pastor Scott Webb é assim, sabe? Passa a mensagem para mim. Marty Blackwelder também. Recebeu um convite numa igreja lá no Rio de Janeiro. Antes ele passou uma mensagem para mim. Ele disse, Tiago, pergunta aí a Guto se eu tenho a liberação dele para ir nessa igreja. Rapaz, que coisa. Parece que eu sou o presidente do Brasil, né, rapaz? Quanta honra e quanto respeito, não é isso? Aí eu vejo isso, sabe, Vitor, assim, o cuidado que o pessoal tem, eu digo, é porque eles viram coisas que muitas vezes pessoas que estão dentro não conseguem ver. Né? Tá dentro de uma atmosfera, tá dentro de uma bolha que protege eles, mas não conseguem observar. E quem vem de fora vê. É como aquela pessoa que conhece uma família, por exemplo, conheço as tuas filhas quando elas são pequenininhas. Eu volto uns 5, 6 meses depois, eu digo, puxa, como essas meninas cresceram. Mas tu que tá dentro nem consegue ver isso, né? A gente que está fora, passou um tempo afastado, poxa, rapaz, vocês estão bem demais. É essa sensação que eu tenho quando eles vêm aqui ou quando eles falam isso. Cara, vocês estão bem, vocês estão crescendo. Aí a cada dia é essa coisa maravilhosa, né? De viver o Evangelho. É maravilhoso, é maravilhoso. Você estava falando um pouquinho, só para poder quebrar um pouco, você estava dizendo a respeito do seu inglês, né? Com o Marcos Reis, estava falando sobre aquilo, né? Amém. O pastor Jorge uma vez nos convidou para ir jantar com o Scott Webb. O pastor Jorge está aí, ele vai lembrar dessa história. Né? E aí nós fomos jantar, eu, Roberta, minha esposa, né? Mamalu e pastor Jorge. Fomos jantar e eu fiquei batendo um papo. Sheila estava lá também, batendo um papo com o Scott Webb. Mas o seu inglês é bom, o meu é ruim, viu? Mas vai melhorar. Amém? Mas o estado atual, enfim. Mas ousadia não me falta. Viu? Ousadia e intrepidez não me falta. E aí eu estava lá batendo papo, falando inglês. Aí Scott Webb, vendo que eu estava me enrolando, olhou para mim e ficou perguntando, tipo assim, what? O quê? O quê? O quê? Eu olhei para ele, bem no olho dele, e falei, do you speak English? Aí foi uma onda na mesa. Só que ele estava mesmo para me zoar, ele estava mesmo para mexer comigo, para mangar de mim. Viu? Mangá mesmo, aqui é mangá. Então, zoar, gente, no grego cearense quer dizer mangá, viu? Deixa eu indicar outro. Esse livro, após eu estou lendo, depois que o senhor indicou, eu comecei a ler. Meu Deus, esse livro é fantástico demais. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco, desenvolvendo o discernimento para estes últimos dias, de Rick Renner. Eu achei fantástico que o capítulo 1 começa na página 45, né? Mas até chegar lá, já tem tanta informação, já acrescentou tanto na gente. Como eu gostei demais de começar a ler esse livro. Já estou lendo, logo eu termino esse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho, você indicou esse livro fantástico, né, apóstolo? Rapaz, eu estava lendo nessa quarentena, né? Como a gente está aqui tudo na nossa casa, então eu peguei meus filhos, os genros, né? E estou em recuperação, né? Que 2 casaram faz pouco tempo. Aí você vai passar por isso aí, viu? Se Jesus não volta logo. Estou em recuperação! Bicho.
Tu vai ver. Depois eu vou te ensinar a fazer uma entrevista com um cidadão que vai querer namorar aí, viu? Muito bom, muito bom. Me ensina, apóstolo. Me ensina. Pronto. Muito bom, meu Deus. Aí a gente aqui na casa, né? Eu disse, rapaz, vamos ler todo dia um trecho de um livro. Então eu dava a cada um 5 minutos, às vezes é um pouco mais, para a gente ler um trecho do livro e meditando e também depois fazia uma oração. Cara, esse livro é enriquecedor. Trata sobre ideologia de gênero, trata sobre coisas assim de mudança de sexo. Cara, é uma coisa assim atualíssima, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais no contexto de igreja, ele fala sobre associação, sabe, cara, assim, com pessoas e com, eu vou até dizer, ministros que ministram coisas erradas, o perigo que é. Rapaz, é uma responsabilidade tão grande na nossa vida que eu ficava pensando, cara, eu não quero, assim, muito alarde, não quero crescer assim para me aparecer, mas, bicho, eu estou pensando que a gente precisa mesmo aparecer, sabe, no Brasil, né, como ministro mesmo, como igreja que precisa crescer, porque nós temos um lema no nosso ministério, nós temos um ícone no nosso ministério que é um farol. Né? Um farol indica, rapaz, onde existem coisas perigosas para pessoas navegarem e naufragarem, né? Então, assim, nosso ministério é mesmo um farol e precisa ser levantado, né, com afinco, com desejo, para que ajude as pessoas a andar no caminho correto. Então, eu vejo que esse livro é bem próprio para a gente. Vai falar muita coisa forte, muita coisa dura, porque nesse tempo do politicamente correto, não se pode falar muita coisa, que as pessoas ficam todas doloridas, né, dodó, e querem mudar. É a que eu chamo de mimizento, né? Aqui, né? Qualquer coisinha se fere, né? E você não pode falar sobre uma questão de ordem, de decência dentro da igreja, as pessoas já ficam machucadas. Cara, eu acho que esse livro ele trouxe a gente para dentro daquilo que é o evangelho. Não é tratando de usos e costumes, não. Nada disso. É uma questão de uma vida de santidade, né? De um respeito à palavra acima de tudo. Eu lia andando com o pastor, ele dizia, irmão, as pessoas não consideram, não são reverentes a Deus. Ele dizia, no meu tempo, ele dizia, olha, minha mãe não me deixava sair da minha cadeira quando eu ia para a igreja. Ela me prendia lá na cadeira e eu não podia falar nada. E se ela me visse e só fizesse o sinal com a mão assim, eu já estava sentado, né? Não podia sair. Hoje as pessoas são irreverentes, se levantam do culto, e ele naquele tempo falando comigo, se levantam do culto, vão beber água. Eles são de já civil. Você vai num cinema e você está assistindo um filme, dura 2 horas, 2 horas e meia. Você vai parar para ir tomar água ou vai no banheiro? Não, porque você pagou. Então você não faz isso. Né? Você na igreja, você tem essa irreverência, mais reverente num filme do que numa igreja. Então, assim, esse tipo de reverência, esse tipo de cuidado, sabe? Para não quebrar a unção, não partir. Rapaz, eu acho que a igreja precisa novamente, sabe? Assim, desses cuidados. Eu lembro que ele não gostava nem que os diáconos passassem na frente do púlpito, cara. Não gostava. Né? Ele chamava a atenção. Se uma criança passasse, ele chamava a atenção dos pais. Né? Porque ele achava que quebrava a unção, assim. Mas o quanto que ele honrava o chão, não é verdade, apóstolo? Isso denota isso denota rapaz, o nível de honra ao chão. O respeito, né, rapaz? Assim, eu penso assim, né, como ele. A gente, num sentido, por causa de uma coisa de querer se contextuar com o mundo atual, a gente vai perdendo alguns cuidados, né, alguns princípios que são reais, né, e que trouxe a gente até aqui. Aí esse livro resgata, sabe? É por isso que eu indico, veementemente, eu indico esse livro. Rapaz, vocês precisam, pastores, vocês precisam submeter a membresia a isso, né, para pegar esse cuidado, esse zelo, essa reverência pelo Senhor, pela palavra de Deus, para esses dias que nós estamos vivendo, que são dias maus. Amém, amém. Precisamos não pode se perder isso. Somos nós que vamos ensinar isso para o povo. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Nós somos os tutores, né? Nós damos o caminho para eles. E eu fico pensando na responsabilidade como pastor, como um ministro que sou. Jesus diz, sai de vós, escribas e fariseus, porque tomastes a chave do conhecimento,
né? E nem entrasse e impedistes os que estavam entrando. Rapaz, é pior essa coisa, né? Você não entrar, você comete um erro com você mesmo, né? Consigo mesmo. Agora, você impedir que outras entrem quando você tem acesso às chaves, né? Isso é muito sério. Né? Você hoje, nessa pandemia, se a gente prega um evangelho diluído, cara, sem poder, de conformismo, né? De confortar as pessoas com isso mesmo, é isso mesmo, todo mundo vai pegar, todo mundo aceite isso, porque todo mundo vai ter. Eu acho que é um risco grande demais da gente estar recebendo de Jesus esse ai de vós. Né? Então, assim, Deus. eu preciso me situar com a palavra, me afinar com a palavra e viver intensamente o que a palavra de Deus diz. Eu não sei se dá para ver, apóstolo, mas essa camisa aqui, o senhor lembra dela? O senhor ganhou uma Lembro, dessa, sim. inclusive. Ganhei. Né? Foi Guardiões de uma visão, né? 1 Sim. Coríntios 1:10. E quão profundo é isso? Nós temos guardiões de uma visão. Me lembro que o senhor me deu aula na escola de ministro e falava muito que o zelo que tínhamos que ter e temos que ter em relação à doutrina, né? Paulo escreveu a Timóteo falando sobre isso, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para todo mundo que te ouve. Né? É isso mesmo. Não podemos negociar, não é isso, apóstolo? Não. E uma coisa que eu vejo no ministério é isso. Eu sei que tem crescido muito, muita gente tem avançado e aberto igrejas, e a gente não compete com ninguém. Mas a essência a gente tem que manter. Então, a essência da palavra, a essência da visão, né? Somos diferentes e a diversidade de ministros, né? E de pessoas que nós temos no ministério é saudável. Eu falo, cara, assim, eu tenho um chamado parecido com o do pastor, né? Mas eu não tenho a mesma personalidade, o mesmo temperamento que ele, mas tenho a mesma seriedade e a mesma palavra. Então, você não precisa ser igual a mim, fazer os trejeitos, nada disso, mas você precisa carregar essa visão. E olha como é importante carregar ela na sua íntegra. Né? A igreja mundial, ela perdeu, quando os apóstolos morreram, ela perdeu a integridade da palavra. Está sendo restaurado tudo, desde o irmão Reagan e outros que surgiram no passado, eles vêm restaurando. Né? E essa geração que tem acesso a muita informação, ela pode ser uma geração muito mais forte. Né? Só basta você conectar com a verdade. Né? E não se perder nessa coisa que eu estava falando com minha filha Luísa, ela vinha dizendo, né? O acesso à informação é tão fácil hoje que as pessoas têm uma informação e pensam que já têm fé. Né? Só que a fé é construída pela meditação. Né? Todo mundo sabe uma frase de efeito, bota lá, e se for uma pessoa eloquente, ela já vai botar lá no Instagram, ou aí pensa que já tem a estrutura de fé. Não é assim, né, cara? Não é assim. Tem gente que é só papagaio, né? Só fala repetida, né? Mas não tem a essência da fé, não tem uma vida de fé. E sabe, Vitor, o que eu acho que é cuidadoso é que algumas pessoas pensam que não precisam mais fazer o rema. Ah, porque eu já li um livro, porque eu já vi, rapaz, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você precisa sentar, né, para ouvir. A Bíblia diz que você precisa dar ouvidos aos dons ministeriais, né? Então, eu acho que as pessoas estão perdendo, pensando, é perda de tempo, é nada. Você eu posso pegar uma carona nessa sua fala? Fica à vontade. Apóstolo, assim, você falou a respeito das pessoas pensarem que não precisam fazer o rema. E os formados no rema, às vezes, pensarem que não precisa ser um alumni. Exatamente, cara. Exatamente. A gente tem oferecido, eu até em primeira mão para você, né? Eu estava falando com os meninos que tem algum material do irmão Rega que eu tenho necessidade de que seja traduzida, sabe? Eu digo, cara, eu vou fazer para mim, eu quero que faça para mim e por tabela eu vou abençoar todo mundo. É como o Lucas, né? Fez o evangelho lá para Teófilo e por tabela abençoou a gente tudinho. Cara, eu quero esse material, eu quero saber o que é que ele pensava sobre o ministério do profeta, eu quero saber, eu sei que já tem num livro, mas uma coisa é você ouvir, você ver, eu quero outro material, então eu estou pegando essa oportunidade que todo mundo está fazendo material, vamos criar um material, vamos ver, vamos pegar esse material, dublar, traduzir isso, e eu quero trazer isso para o pessoal da Luminais, sabe? Quero favorecer mesmo. Que bênção, meu Deus. Abençoar mesmo. Eu vi em primeira mão pro verbo da vida. Pois é, rapaz. Santo Guarapari. Eita,
Isso é o que dá você fazer uma live depois de uma reunião de diretoria, né? Que bênção! Eita, glória! Que maravilha, que maravilha. Tem mais de uma frase, apóstolo, que Diga eu lá. peguei de uma dessas lives desses dias, que o senhor falou. O senhor disse assim, um coração ensinável não é sinônimo de fraqueza, é sim uma virtude. Né? Exatamente, exatamente. É aquilo, né, que eu estava falando com a irmã, assim, quando eu trabalhava com o pastor Bud, Vitor, eu e João, a gente era muito parceiro, né? Eu vou botar aqui no 3G bem rapidinho para ver se melhora, tá bom? Tá bom, tá bom. Fique à vontade. Bota aí, gente. Tá de volta. Oi, A Vitor, imagem... tá bom agora? Voltou, tá ótimo. Tava bom, não tava ruim não, viu? Pronto. Mas melhorou, Voltou? melhorou. Ficou melhor ainda, né? Tá bom. Pronto. Então, assim, eu estava falando com a irmã que eu trabalhei com o pastor Bud. Se o tempo tiver passado... Opa, parou? Agora. Oi. Voltou, Oi? voltou. Pronto. Voltou. Se fosse Rafa, eu dizia que ele estava mexendo a cabeça demais. Aí a internet deu. Muito bom. Aí eu trabalhava com o pastor Bud, aí eu falava, eu e João, né, assim, muito junto, né, fazendo, e a gente às vezes ia criar na verdade, ia corrigir um irmão, né, e eu lembro que a gente corrigindo esse irmão, aí fomos falar para o pastor Bud, que a gente já tinha corrigido tanto, e a gente chegou para o pastor Bud e falou para ele, chama ele, rapaz, chama ele, eu quero falar com ele. Aí quando o irmão foi lá, ele falou para o pastor disse, irmão, comigo e com o João, na frente do irmão que estava sendo corrigido, né? Irmão, vocês estão errados, comigo e com o João. Aí eu olhei assim, mas rapaz, eu não acredito não, eu por dentro, né? Eu não acredito não. O pastor vai dar razão a ele. Aí ele disse, vocês estão errados e eu vou dar oportunidade. Pode ir, irmão, abra essa igreja. Eu disse, e João? Aí ele disse, tu tá errado. Eu disse, tu tá errado também. A gente resolveu. A gente tomou essa decisão, sabe, Vitor? Cara, o pastor ele tem mais experiência do que a gente. Vamos se submeter. Vai que a gente tá errando mesmo, né? E, rapaz, foi tão bom isso, sabe? Assim, a gente tem uma liderança que possa, bicho, dar uma fala sobre aquilo que a gente tá fazendo, né? É um coração ensinável, é isso que eu falo. De você não estar absolutamente certo se uma liderança chegar para você, cara, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu acho que você está errando. Não é tão bonito na medicina, né? Quando um médico diz, rapaz, eu detectei a doença, eu vi, mas eu não tenho a ferramenta para te ajudar. Eu tenho que levar para um especialista. Porque a gente trata de vida, né? É a vida de uma pessoa, é a vida das pessoas. Então, às vezes, eu preciso de um conselho, eu preciso me manter ensinável, porque muitas vezes eu posso estar cometendo um erro. E aí? Né? Se eu cometer um erro e danificar a vida de uma pessoa para sempre. Gera segurança no paciente, né? Exatamente. Então, assim, é essa disposição que a gente tem. Amém. Maravilha, maravilha. O Hugo chegou aí. Beijo, Vixe, aí carregou, viu, o ambiente? Aí carregou. Você sabe, apóstolo, eu carrego uma frase comigo maravilhosa, aquilo foi rema na minha vida. Em 2013, quando eu vi lá em BH, fazendo escola de ministros, o senhor disse algo fenomenal. Eu sempre que posso, digo isso e dou os créditos ao senhor. O senhor que foi que falou. O senhor falou assim, olha, ministro, se você estiver em um lugar, em uma posição, que não tenha ninguém que possa apontar o dedo a você e dizer onde você está errando, saia daí correndo que você está em extremo perigo. É verdade. Eu vi de um ministro ele falando uma coisa semelhante, né? Ele falando assim, que no dia que o seu tutor, seu líder, quiser mais te corrigir, esse é o dia mais perigoso da sua vida. Meu Deus. Né? Porque eu acompanhando a vida do apóstolo Bud, eu via quando ele diz, rapaz, vai bater a cabeça. Eu não consigo mais influenciar ele. Uma dessas pessoas, no caso de cura mesmo, porque ele se abriu para tanto ensinamento errado, o pastor Bud aconselhando ele, disse, rapaz, eu tinha aconselhado, outros ministros tinham aconselhado, a gente estava orientando ele, mas ele se abriu para tantos ensinamentos, e até, não entenda errado, irmãos, mas até de igrejas que querem ajudar, mas tem um ensinamento equivocado, e muitas vezes extremista. Né? Você se abre, se abre para tudo, quando está no meio de um precipício, você termina pegando um ensinamento errado que te leva para o lugar errado. Aí o pastor Bud, ele pediu para conversar com o pastor Bud, aí o pastor Bud disse, Guto, eu conversei com aquele rapaz lá,
ele vai morrer. Eu disse, é mesmo, pastor? Fiquei surpreso. Ele disse, é porque confusão já chegou na cabeça dele e ele não tem tempo para sair disso. Eu disse, é mesmo, pastor, a gente não pode orar, não. Ele não vai ter tempo de resolver isso. Rapaz, não deu 2 dias, não. Meu Deus, olha isso. Foi. Impressionante, isso, sabe? Impressionante, Assim, impressionante. Porque confusão se instalou. É. O senhor estava falando a respeito disso, no dia que o seu líder parar de te corrigir, aí é muito perigoso, né? O senhor estava dizendo isso. Na hora eu ia falar algo, e eu até freiei minha língua. Eu ia dizer bem assim, eu ia dizer, pastor Jorge, não pare de me corrigir, não. Só que me veio na hora, aqui na minha cabeça, que isso não depende dele, na verdade, isso depende muito mais de mim. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É uma disposição da gente, né? De ser corrigido. Eu falo, Vitor, assim, que Paulo tinha uma disposição para a igreja de Tessalônica que tinha se tornado o modelo de pai, né? Mas a igreja também tinha uma disposição para crescer, de filho para com o pai, né? Então eles tinham obediência. Então, assim, eles não estavam aventurando uma igreja. Não era uma aventura, vou ficar aqui, mas se o pastor me tratar mal, não. É uma questão de pai para filho, de filho para pai. Né? Um relacionamento de mão dupla. Né? Eu não estou testando essa igreja para ver se eu vou ficar. Deus me mandou para cá, me plantou nesse lugar. Então eu não vou sair por nada. Meu Deus. Apóstolo, obrigado, viu? Muito obrigado. Nada, Desculpa cara. abusar, meu Deus, não quero abusar, isso? me perdoa. Que é isso, estou aqui para servir. Vocês são demais, né? Como a gente aprende. A gente aprende o tempo inteiro com vocês. O tempo todo. Meu Deus. Só não aprende quem não quer. O pastor Jorge entrou de novo, rapaz. O pastor Jorge é uma benção. Né? Ele gostou da nossa live, hein? Olha, Luiz Bento de Angola tá por aí, né? Chegou aí, que benção. Luiz Bento é benção dele. Nós fizemos uma live junto, foi maravilhoso. Foi, Luiz Bento, eu te amo, viu? Hein? É um parceirão nosso lá, viu? É um filhão, assim, do coração. É maravilhoso. É maravilhoso, né? E tem feito uma grande obra lá, né? A igreja está crescendo, está avançando, não é isso? Está avançando, está avançando. E ele tem, assim, se você falar com o Luiz Bento, Vitor, assim, ele está aí, ele pode dizer, mas ele tem esse mesmo cuidado que a gente tem com a doutrina, com a visão, ele tem lá. Sabe? Ele conhece muitos angolanos que perderam a visão com o tempo por não estar conectado até na luminária. Ele vive falando comigo, bispo, vamos botar a luminária aqui, vamos ser mais fortes na luminária. E todo ano é um camarada que vem aqui no Brasil, sabe, fazendo o esforço dele para vir para cá, né? A gente tem essa parceria, temos a nossa igreja lá, mas temos uma parceria com ele, ele é um dos professores da gente, e pinga fogo, né? Eita glória! Dá um beijo à irmã bem-vinda aí, viu? Pô, Bispo Guto, meu apóstolo, o pastor Jorge está falando do meu tupete, ele falou que vai ficar com tupete assim, bonito, igual o meu, hein? O pastor Jorge falou isso aí, ó. Agora, mas o pastor tá, né? O pastor tá no outro nível, rapaz. Você ficou sabendo? Já ficou sabendo, fiquei. Hein? Até o final do ano tá com as madeixas, deixa. Hein? É como o Hugo, né, rapaz? O Hugo tá crescendo ali, ó. Acabou de lá. Eita, glória. Nós chamamos, pastor Jorge. Eita, tem que tomar cuidado, senão, já viu, né? Bom demais. Amém, amém. Então, apóstolo, eu gostaria, se você puder, mandar uma palavra, dar uma palavra para todo o verbo da vida do Estado do Espírito Santo, em especial ao povo de Guarapari, que está conosco aqui nessa live. Tem um povo afogueado, viu, que ele ama muito em Guarapari. Quando o senhor vier com mais tempo aqui no Estado do Espírito Santo, puder dar uma passadinha, conhecer, Guarapari, sem sombra de dúvidas, é a cidade mais linda do Brasil, viu? Ó, Jorge aí, viu? É porque você não conhece Lagoa Seca, rapaz. Não, pior que eu conheço, viu? Eu tive aí já. Eu já tive aí. Eu cheguei lá na Suíça, viu? Aí lá em... Eu esqueci o nome da cidade onde Fred morava. Lá em... bom, esqueci. Aí, aquele lago, a coisa mais linda do mundo. Aí Gleison disse, rapaz, Guto, isso aqui parece demais com Marilândia. Aí eu disse, misericórdia. Marilândia aí em Minas Gerais, né? Eu disse, só mesmo Gleison para falar um negócio desse.
Meu Deus do céu, hein? O pessoal começou a gritar aí, São Paulo, homem, é vitória, não sei o quê. E o Ceará, o pessoal falando aí, meu Deus do céu, que maravilha. Ceará tem Calcaiame, né, que é uma Top. cidade lá. Calcaiame aqui parece demais com Miami, eles dizem, né? Então é Calcaiame. Quando tu falar com o Rafa, tu pergunta isso para ele. Ei, Rafa, você nasceu em Calcaiame? Vou falar com ele. Vou falar, meu Deus, que benção, que benção. Vamos lá, meu apóstolo. Amém. Vê só, eu vou dar uma palavra que é muito própria para esse tempo, né? Nós já tivemos muita gente, assim, do nosso ministério, né, de algumas igrejas que a gente fica sabendo, e já contraíram a doença, o Covid-19, e já saíram dela, né? Passaram por essa situação tão bem, tão forte, tão valentes aí, de alguma forma a palavra levantou eles no meio dessa circunstância, né? E eu tenho uma mensagem assim no meu coração, e que eu sempre recorro a ela, né, quando eu penso sobre qualquer situação que venha acometer a gente de alguma doença. E Jesus, a Bíblia diz lá em João, lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16, diz assim, que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quando a gente lê esse versículo 17, o autor do livro de Mateus, né, ele deixa essa frase assim bem patente aos nossos olhos. Ele diz assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Olhando na Bíblia, a gente vê que essa frase é uma frase repetida, né, no Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Veja, a Bíblia diz que ele seria nascido de uma virgem, né, a virgem conceberá para que se cumprisse o que fora dito. Ele nasceria em Belém para que se cumprisse o que fora dito. No capítulo 2, versículo 15, ele moraria no Egito, para que se cumprisse o que fora dito. Ele sairia do Egito para que se cumprisse o que fora dito. Ele moraria em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Seria batizado nas águas para que se cumprisse o que fora dito. Ia morar em Cafarnaum para que se cumprisse o que fora dito. A Bíblia, ela traz essa frase. Aí, olhando a vida de Jesus, a gente vê que Jesus, ele se esforçou para aquilo que foi dito através da palavra, das escrituras, se cumprisse na vida dele. Aí é importante a gente ver, rapaz, quando chega no capítulo 8 de Mateus, o que a Bíblia traz, né? Porque no versículo 1, a Bíblia diz que ele começa descendo do monte e ele cura um leproso. O leproso diz, se quiserdes, pode me curar. Aí ele disse, quero. Aí o irmão Reagan disse, se ele disse quero para um, diz quero para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí ele vem no versículo 5, ele cura o servo de um centurião, né? E ele fica admirado com a fé desse centurião. Ele disse, ouvindo isso, Jesus disse aos que o seguiam, em verdade, nem mesmo em Israel achei fé como esta, né? Ele estava cumprindo o chamado dele, né? No versículo 15, né, a Bíblia fala que a febre que estava na sogra de Pedro, ela fugiu, né, deixou, né, através do que Jesus fez. Ele tomou-a pela mão, né, tendo chegado na casa de Pedro, tomou-a pela mão e a febre fugiu. Aí entra no versículo 16. Aí tem aquele versículo que ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. O que a gente pode concluir com isso? É que do versículo 1, pela manhã, quando ele desceu do monte, até a tardinha, ele estava percorrendo o plano de Deus. Ele estava se sacrificando para fazer a palavra se cumprir na vida dele, né? A gente vê que Jesus, ele fez todas essas curas, ele era o representante de Deus, e no final da tarde, quando a gente está esgotado, de cansado, ele ainda meramente com a palavra expeliu os demônios
e curava todos os oprimidos. Sabe, Vitor, eu tenho por mim que se nós tomarmos por certo a palavra de Deus, porque existe uma unção sobre a nossa vida, nós vamos liberar muita cura para as pessoas. Eu não digo, eu sei que a gente não está podendo fazer isso numa forma física, mas existe um poder sobrenatural que ele não é limitado, não é condicionado, né, a ambientes. Ele ultrapassa esse ambiente. E eu sei que Deus ele tem levantado a nós, do Ministério Verbo da Vida, eu sei que tem outros ministérios correndo velozmente, fazendo a vontade do Senhor, mas Deus tem nos dado uma incumbência. O nosso ministério ele foi levantado para curar. Né? Os últimos dias do pastor Bud, ele trabalhou no Ministério de Cura, né? Levando cura para as pessoas, né? Levando a salvação para as pessoas. Então, a gente precisa mesmo ter ousadia. Numa live como essa, você que está doente, você pode receber a sua cura. Amém. Né? Amém. T.L. Oswald chegou um dia numa cruzada que os governantes proibiram ele de impor as mãos. Ele disse, eu não preciso impor as mãos em ninguém para ser curado. Ele disse, você pode receber a sua cura e levantar-se da cadeira de roda, sair do leito de enfermidade enquanto eu estou pregando. Porque eu estou falando a palavra e a palavra vai te liberar. Se você escuta a palavra, é suficiente. Né? Você começa a ouvir a palavra, ela começa a trazer uma energia dentro do seu ser para tirar você de toda enfermidade. Essa é a vontade de Deus. E eu não arredo o pé, como a gente diz aqui na Paraíba, né? Eu não tiro o pé disso, eu estou crendo nisso fervorosamente, que nós vamos nos levantar nesses dias para socorrer. Não existe antídoto, existe a palavra. A palavra é a verdade e ela vai salvar a vida das pessoas. Eu tenho visto pessoas que têm procurado a gente, né? Um casal de missionários estava doente, né, com Covid-19, passando mal, e a gente ligava para ele, a gente montou-se uma guarida mesmo. Ó, você não precisa ter medo disso, não. Você não precisa ficar pensando como um coitadinho, os sintomas que você está sentindo. Cara, se levanta, vai tomar um banho, né? Você tem a palavra, confessa a palavra, declara a palavra, a gente ajudou ele, saiu. Né? Saiu. Não existia jeito, né? Saiu, sabe, por causa da palavra e pessoas que conectam a palavra da fé no coração das pessoas. Então, Vitor, para você, para a sua igreja, meu irmão, pega essa palavra. Essa é a palavra para esses dias. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Eu digo, essa situação toda de caos que o mundo está passando e que as previsões são sombrias lá para frente, não pegou Deus de surpresa. Né? Deus sabe de todas as coisas, Ele está na nossa vida, e eu gostei do que o pastor Marty Blackwell falou quando ele esteve aqui. Ele disse, às vezes as pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa. Oh, meu Deus, o Covid, vai acontecer um desastre? Parece que pega Deus de surpresa. Deus não está surpreso com nada. Ele diz, para te mostrar um pouco da figura do que eu entendo, quem é Deus e a sua grandeza e a sua onisciência, a sua onipotência. Ele disse, olha, eu sou grande em relação a uma formiga. Eu estou para com a formiga, no passado, no presente, no futuro dela. Eu estou vendo ela, de onde ela saiu, ela vai passando por mim no presente e eu sei onde ela quer chegar. E eu posso interferir na vida dela se eu ver que ela vai para algum precipício. Deus é assim. Se nós agirmos em fé, Ele vai interferir em coisas que para a nossa vida seria mortal. Mas a gente, como age em fé, Deus vai nos colocando no lugar de triunfo. Não é assim que a Bíblia diz? Ele sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Então, pronto. Pega essa palavra, meu irmão. Amém. A igreja de Guarapari, a igreja de Vitória, todos vocês que estão aí no Espírito Santo, pega essa palavra. Eu sempre confesso isso nas minhas orações, sabe? Obrigado, Pai, porque você sempre me conduz em triunfo. Amém. Sempre me conduz em triunfo. Essa é uma palavra forte que eu recebi no meu coração, sabe? E a minha vida é triunfante. Eu não vivo numa vida de lamentação, não vivo numa vida de doença, não vivo numa vida de derrota, de pobreza, de nada, porque eu não creio nisso. Eu vivo numa vida triunfante que Jesus comprou para mim. Essa é a palavra da fé. Meu Deus, aleluia, que bênção! Eita, que vontade de correr, que bênção, glória a Deus. Meu Obrigado, Vitor. Muito obrigado, meu apóstolo. Que tempo precioso.
nós queremos dizer que nós chamamos muito, muito, muito. Ó, escreve aí, pô, manda mensagem para o apóstolo, diz o quanto você ama ele, é maravilhoso demais. Obrigado pelo seu tempo. Se você me permitir, eu quero só fazer menção dos Não, fica à pastores que estiveram vontade. conosco. Tá bom. Rapidamente, olha, quero agradecer primeiro o pastor Jorge Mamalu conosco. Muito obrigado, pastor Jorge Mamalu. Sempre conosco aqui, pastor Abraão Pessoa, pastor Wanda e Alessandra, do Verbo da Vida de Mimoso do Sul, Marcos Freire, a Força Verbo, que é juventude aqui do Espírito Olha Santo. aí. Tem jovens fortes aqui, viu, do Verbo da Olha Vida. aí. Aqui, exatamente. A pastor Wellington e Débora, Verbo da Vida Vila Velha, com o pastor Marcos e Aline. Luísa, mais uma vez, obrigado, Luísa. Viu? Muito bom. Secretaria de Missões, Verbo da Vida de Vitória. Pastor Renan e Romana, Verbo da Vida de São Mateus. Verbo da Vida Continental. Letícia Emery. Eita glória, hein? Olha aí. Olha aí, rapaz. Pastor Jaime Canadel, Verbo da Vida de Madrid. Jaime, nós Glória a chamamos. Deus. Eita glória, eu beijo em todo mundo aí. Professora Zenora Neri, pastor Nunes, Verbo da Vida Continental, pastor Geraldo e irmã Áurea conosco aqui, pastor aqui do Espírito Santo, pastor Luiz Bento, o Wender, ele é campeão de jiu-jitsu, faz um trabalho fantástico aqui com o Centro de Lutas aqui no Espírito Santo. Maravilhoso. Pastor Silvio Cirlane, Hugo Emery, meu amigo, muito bom tê-lo aqui. Verbo Feira de Santana e Felipe Rodrigues. O último aqui agora, a Bíblia Criativa, com Andy. Olha só, para quem quer ensinar as crianças de uma forma lúdica, ensinar a Bíblia na linguagem delas, entra nesse canal do YouTube, a Bíblia Criativa. É maravilhoso. Por último, Silvia Rocha. Meu Deus, que maravilha. Olha aí, Silvia. rapaz. Silvia foi minha diretora na Escola de Ministros. Que benção, diretora nacional ela era, né? Maravilha. Apóstolo, eu quero dizer muito obrigado, dizer que nós chamamos muito. Pessoal, você que está na live, tem o PicPay aí do Apóstolo. Olha que terra top para semear. Que oportunidade de ouro, meu Deus. Que maravilha. Apóstolo, muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado você, Vitor. Assim, para mim é um prazer ter contato com o pessoal, né? Como eu falei para você, são tantas pessoas maravilhosas que a gente tem no ministério e às vezes não dá para conhecer todo mundo. Rapaz, eu tive até que fazer um Instagram, porque eu não tinha, né? Eu criei o Instagram para poder usar, porque eu estava usando do ministério. Aí às vezes eu chegava nas lives, né? Assim, aí eu começava a tirar onda com o pessoal. Aí o pessoal, quem é esse Ministério Verbo da Vida? Quem é esse Verbo da Vida? Quem é esse Verbo da Vida? Aí a menina dizia, pai, é melhor o senhor criar um para o senhor. Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, vocês criam, vocês administram. Eu não sei muito mexer nesse bicho aqui, não, mas assim, tá sendo uma bênção, né? Tá sendo demais, uma bênção. Tá sendo bom demais, bom demais. Ó, pastor Ronaldo de Rio Bonito tá sempre conosco, também do Rio de Janeiro, não é? Amém. Eu quero agradecer que também tá pastor Leandro e Jaque. Pronto, acho que agora eu falei todo mundo. Apóstolo, amanhã às 17 horas vai ter uma live, o pessoal da Europa, se não estou enganado é Madrid mesmo, Jaime, né, pastor, acho que é Jaime, é pastor Jorge, que vai ser uma live, o nome dela é difícil de falar, Unshakable. Assim. Jorge, vai ser amanhã, é? Amanhã, às 17 horas. Isso é outro nível, rapaz. O seu inglês está bom, viu? Você até me corrigiu, viu? Unshakable, viu? Apóstolo, muito obrigado. Nós chamamos muito seu tempo assim tão precioso e tornou o nosso tempo muito precioso. Muito obrigado, Amém. Viu? Deixa muito eu só obrigado. falar uma coisa aqui, Vitor, por claro, favor. Meu Deus, claro. Não, é somente porque nessa quarta-feira passada a gente não conseguiu a resposta da ministra que ia ministrar com a gente, para quarta-feira que vem, né? A gente falou sobre Pets Camaneri, ela tinha ficado de dar a resposta, mas como ela de madrugada lá, não deu para ela passar para nós. Mas aí ela respondeu hoje, quarta-feira que vem, a gente vai tê-la às 20 horas, né, no nossa live. Então, eu gostaria de convidar todo o pessoal aí para estar presente na live, viu? Vai ser uma bênção, uma mulher poderosa. Então, aproveitando a sua live para divulgar o trabalho da gente aí. Que honra pra gente. Você acredita que Luísa está me zoando, está zoando meu inglês, falando que meu inglês é rebuscado? Por isso que Scott Webb não entendeu? Luísa, beijo. Pessoal, você que não faz parte do canal do YouTube do Verbo da Vida Guarapari, entra lá e inscreva-se, por favor. Viu?
Apóstolo, nós chamamos, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Obrigado, pastor Jorge.